Ok, iniciando mais um encontro síncrono, quarto encontro síncrono do nosso curso Cinema em Debate na Educação. E hoje nós conversaremos sobre o filme A Ostra e o Vento, que é originário a partir da obra homônima A Ostra e o Vento. O filme foi dirigido por Walter Lima Jr. em 1900, o filme foi apresentado em 1997, e a obra de Moacir C. Lopes é de 1964. O enfoque, a ideia aqui é a gente conversar sobre os filmes que têm alguma vinculação, que eles são originários de uma obra literária. No caso aqui, o romance A Ostra e o Vento, do Moacir C. Lopes. Como de praxe, a gente inicialmente gostaria de saber o sentimento de cada um aí ao assistir o filme e as considerações de cada um. E nós, caso tenhamos tempo, a gente trazia aqui algumas leituras de cenas ou alguma reflexão sobre cenas específicas sobre o filme. Eu vou deixar em aberto, na verdade, assim, eu acho que para ficar mais fácil, pela minha ordem aqui, tá você, viu, Hernani? Tá você aqui para começar as suas impressões, os seus sentimentos, as suas sensações sobre a obra. É isso, tá contigo, amigo. Vamos lá. Um filme muito diferente, né, do tradicional, como a gente vê a linguagem sendo interpretada ali pelos, vamos dizer assim, os entes fantasiosos que existem no filme. Tem um pouco de fantasia nesse filme, e mistério, e meio que também um romance, um drama, né, um romance estilo trágico, clássico. E achei muito interessante, né, como o filme se desenvolve, como ele usa certas expressões para meio que poéticas, né? Quase que analisar um poema vendo esse filme. E o final é meio dramático ou não, deixou meio que indeterminado ali no final. Eu gostaria muito que a gente conversasse sobre o final desse filme. Enfim, ele representa ali também, ele fala muito sobre esse espírito controlador das pessoas, né? O que pode... A grande crítica, a lição do filme, acho que é essa. Ele quer criticar esse espírito controlador ali que o pai tinha, né? A ponto de fazer tragédias, como aconteceu lá no filme, e o que isso pode se desencadear as pessoas ao redor, né? O grande drama por trás disso. Bom, é isso. Bacana, Só fazer um querido. comentário rápido e já passar a palavra para a próxima pessoa aí na ordem, na sequência. Você vê como é que a experiência de uma obra artística não vai só pela obra, vai pelo contexto do espectador, né? Porque, aí para encerrar minha fala, eu como pai de uma menina que está nos seus 11 anos, passando na transição da infância para a pré ou adolescência, já começa a ver a obra e ter outros sentimentos que talvez um outro espectador, num contexto diferente do meu, não teria. Você vê, né? E eu tive. Ainda mais que eu vi a obra 2, 3 vezes, chegou na segunda, já comecei a ter insight com a minha filha e pensar coisas e na relação, que a obra foi me tocando cada vez mais. É só esse comentário que eu queria fazer. Pode seguir. É difícil você se dissociar como pessoa daquilo que você está vendo, né? Não tem como. E o Enfim. Hernani, e o final tem um detalhe que me chamou a atenção, como você tocou nessa questão, depois eu quero até trazer aqui para discussão para ver se foi uma impressão minha ou se era só uma estética do filme, um componente estético para desfechar a última cena do filme. Mas não sei se vocês lembram, na última cena, quando volta a ilha no formato do rosto da Marcela, tem um barquinho passando ali, sozinho. Mas eu vou deixar para comentar isso depois. E vocês, pelo menos para encerrar agora mesmo, na leitura que eu fiz de um artigo de análise do filme,
o nome Marcela parece que não é casual, né? Não, Cada duas palavras. eu vou mostrar. Tem uma cena que fala exatamente isso. Eu ia até mostrar essa cena. Gravei um vídeo um pouquinho falando sobre isso. É interessantíssimo, né? Ótimo. Aí, pela ordem aqui, tá o você, Aparecido. Eu estava esperando que eu fosse lá pelo último para poder aproveitar o gancho dos outros, mas não vamos lá, não vou aproveitar a ideia dos outros, não, vai ter que ser as minhas. Eu vi que esse filme é voltado quase que basicamente para o aspecto psíquico e emocional, né, das pessoas. Ele não é um filme que tenha enfoque ideológico, político, social qualquer, na minha visão. Ele é muito voltado para esse lado do emocional, do psicológico. O tema é bem voltado para mostrar as consequências do isolamento social, né, na formação da personalidade das pessoas, né, aquele isolamento ali fazendo um estrago na formação da personalidade da menina e mantendo talvez até piorando o aspecto doentio da mentalidade do pai, né? Talvez até piorando. Ele passa a desenvolver um amor doentio pela filha, a ponto de não querer que ela tenha mais contato com ninguém, de sentir ciúmes de todo mundo em relação à filha. Então, ele tem bem essa coisa de voltar para o aspecto o ser humano é um ser social e o isolamento faz muito mal para esse ser humano, em diversos aspectos, mas principalmente na formação da personalidade da pessoa. Eu não tenho ainda essa visão, essa capacidade de analisar, né, os aspectos da filmagem, os quadros, a maneira de como a cena é filmada, né, tentando mostrar, através daquela cena filmada, a ideia que o autor pretende passar. Eu não consigo ainda ter essa visão. Estou aprendendo com vocês. Quando vocês falam dos enquadramentos, né, mostra que eu estou aprendendo com vocês. Eu não tinha nenhuma preocupação em ver os enquadramentos, né? Eu queria acompanhar a história, ver as cenas, mas sem a preocupação com enquadramentos. Olha, essa câmera aqui voltada para esse formato, para isso, para aquilo outro, para o cenário, para a expressão da pessoa. Não, eu não via, não tinha essa preocupação. Então, eu não consegui, nesse filme, inclusive, eu não consegui perceber, né, até tentei, falei, vamos ver aqui, né, onde é que essa tomada de cena quis mostrar algum detalhe para compor ainda mais a história em si, a demonstração da história do quadro que se pretende mostrar. Tem dificuldade para isso. A mentalidade aqui é mais simplória. E, basicamente, eu acho que o que eu percebi no filme e talvez pensando também em como esse filme poderia ser utilizado numa sala de aula, por exemplo, mostrar, basicamente isso, mostrar que as pessoas necessitam de convívio. Inclusive, nesse período em que a gente estamos terminando de passar, em que o isolamento social foi obrigado, né, para todo mundo, as consequências desse isolamento social, desses quase 2 anos de isolamento social, na formação das nossas crianças, e não só das nossas crianças, né? Casamentos foram desfeitos quando se teve que conviver diuturnamente, né,
todo mundo ali ao mesmo tempo e outras situações, né? Então, o isolamento social até por experiência que a gente está tendo no momento, prejudicial, bem prejudicial mesmo. A gente precisamos dividir as nossas experiências, precisamos dividir as nossas ideias, mesmo que seja para dizer, você está completamente errado, você está doido, né? Isso é incoerente. Eu tenho uma vontade danada de encontrar alguns amigos, alguns companheiros. Eu vou perder a amizade porque eu vou chamar ele de um hipócrita, de envergonhar fariseu. Mas para mim, o enfoque principal é esse. Olha, o isolamento social faz mal. A gente precisa uns dos outros. Basicamente era isso que eu queria falar. Nenhum ser humano é uma ilha, né? Como diz a antiga. E eles estão isolados numa ilha ali no filme. Né? É interessante como é que ele dialoga, né, com esse momento aí nosso, né? E você faz essa leitura, essa ponte, né, com o momento nosso, né? Embora a gente está no momento aí, vamos dizer, a cada tempo que passa abrindo mais mas o auge da pandemia foi um isolamento muito duro, né? E essa sua conexão com essa realidade que a gente ficou imerso, né? E com relação à questão que você estava falando dos enquadramentos, da linguagem, né, de como é que a forma do filme acontece, a gente entender que conteúdo e forma sempre caminham juntas, não é possível dissociar a forma e o conteúdo. Então, as escolhas de filmagem, elas estão diretamente vinculadas ao conteúdo, né? Elas vêm ali para, de alguma maneira, elas também fazem parte do discurso. Então, para o lugar onde eu escolho apontar a câmera e como fazer, tem muita coisa envolvida, ética, estética, enfim. E eu acho que o legal aqui é da gente tentar pensar essas questões, porque acho que amplia um pouco o nosso olhar quando vai ver alguma obra audiovisual, isso não só para nós e nossos colegas, mas também para os nossos estudantes, né? Então, por isso que a gente acredita muito nessa formação aqui. Mas é isso. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso que você falou, como é que isso se materializa no discurso do filme, no quadro. Tem cenas que o Léo provavelmente também, trazer algumas para a gente tentar conversar sobre elas. Mas interessante o que você traz. Como muitas vezes aí, inclusive, como muitas vezes, e nesse filme, principalmente, a iluminação pontua aspectos temporais na divisória entre presente, que é uma coisa que está o tempo todo. Flashback o tempo inteiro, vai e volta, né? Inclusive flashbacks dentro de flashbacks, em cadeia. Eu ia comentar isso depois, vou deixar para depois. Eu quero só fazer um comentário em dois pontos da fala do Aparecido. A possessividade doentia do José é tamanha tal que ele fez aquilo com, inclusive, a mãe da Marcela. Não sei se vocês lembram dessa cena. No flashback. Começava a ouvir vozes de homens se relacionando com ela e tudo aquela fabricação os dois isolados, a fabricação da cabeça dele a ponto de levar a aquela situação onde ele acaba incinerando a casa em que ela estava, né? Vocês lembram dessa cena, né? Sim, sim. Você vê, né? E só como uma curiosidade interessante, eu assisti uma entrevista com o Walter Lima Júnior, o diretor do filme, e ele falando, esse filme não tinha nada de ideológico, você vê como é que tudo é político. Onde a gente menos espera, tem política, porque tudo é político. A história de Cuba, né? Acho que é interessante você contar a história de Cuba, Léo. Então... E aí, porque exatamente a ver com que você deve ter visto também, né? Vi. Aí eu tentei levar o filme para Cuba e aí falaram assim, não faça isso, você tá doido, como é que você vai levar para Cuba um filme de uma mulher que é reprimida dentro de uma ilha? Ele comentando isso. E, na verdade, anos anteriores, ele levou o filme anterior dele, que chama Inocência, e é um filme, porque dos integrantes do Cinema Novo, Walter Lima é um deles, ele talvez tivesse uma menor vinculação com essa questão do engajamento político, né? Embora ele tinha, a política estava presente na obra dele, mas não era o cerne central.
E aí ele levou o primeiro filme dele, Inocência, um outro filme de 83, Inocência, e foi muito bem recebido lá em Cuba. E fala um pouco também dessa questão da inocência, dessa mesma idade, a personagem principal tem essa mesma idade e tudo, e o filme foi muito bem aceito lá. Quando ele levou o filme foi massacrado, porque a figura da menina é a figura do oprimido e o pai é o opressor, que é Fidel Castro. Enfim, os cubanos fizeram uma leitura muito... Olha, então, como é que... Tudo está política, né? A política no sentido não partidário, mas no sentido das nossas ações, né? Tudo envolve, né, essa questão política. Não tem como... Às vezes ela não é intencional, mas ela existe na maneira como a gente se coloca no mundo, né? E a maneira como ele colocou esse filme lá foi muito mal visto. Mas interessante. Na minha ordem aqui está você, Tatiane. Acho que ela saiu. Tatiane está aí? Eu vou... Oi. Ah, tá. Voltou. Tá Oi, contigo. eu tô aqui. Então, esse filme, quando eu estava assistindo ele, né, que eu assisti ontem à noite, me lembrou muito outros dois filmes, que é o Morro dos Ventos Uivantes e aquele outro que chama Her, né, ela, que o personagem se apaixona pelo sistema operacional dele. Porque nos dois casos são pessoas sensíveis, né, vulneráveis, né, a Marcela e esse outro personagem desse filme. Eu achei esses dois personagens muito parecidos. Eles são muito parecidos, eles estão... No caso da Marcela, ela está mais isolada, né? O outro não. Ele tá vivendo em sociedade, mas ele acaba se isolando. Acho que todos nós fazemos um pouco isso, de certa maneira. Então, assim, são personagens que são muito sensíveis, né? Os dois personagens, eu achei isso muito... Eles têm isso em comum. E vulneráveis a... Eu não sei se eu diria loucura, não acho que eu não posso dizer essa palavra, mas eu tive a impressão de, em certos momentos, que a Marcela enlouquece, ela e o pai dela. Eu não sei se enlouquece ou não, mas eu tive essa impressão, né? Para ela chegar ao ponto de tramar com o vento, matar o próprio pai, eu achei que ela enlouqueceu. Mas eu não sei, não tenho certeza, porque depois ela volta, né, e ela vai atrás do pai dela, diz que pai, não tem nada aí, então ela tem um momento de lucidez ali. Eu fiquei com dúvida nesse aspecto, se vocês puderem me ajudar, eu não sei se ela... Sim. O próprio Marci Lopes, o Marci C. Lopes, que é o autor do romance, ele fala que é uma obra sobre a solidão que leva a pessoa à loucura. Então, basicamente, sim, a resposta foi intencional, e está na obra, e isso, o filme permanece isso no filme, sim. Agora, veja só que combinação explosiva, né? É uma solidão forçada, a contragosto, somada a um início de puberdade com revolução de hormônios, né? Então, você vai juntando tudo, haja cabeça para poder lidar com... Não sei nem eu como é que também iria reagir numa situação dessa, né? E o interessante, aproveitando o gancho, é que o Saulo, que o filme nos coloca também numa dubiedade, que tem horas que a gente tem a impressão, pela própria montagem do filme, que o Saulo não é só uma criação da cabeça dela, de que o Saulo, não sei se vocês caminharam nessas sensações também ao assistir o filme. Tem horas que o filme dá uma impressão de que o Saulo realmente é um personagem que existe, não está só na cabeça de Marcela. Tanto que tem cenas em que o vento está caminhando pela casa, independente da Marcela estar na cena, e o vento está falando também. Ele está sussurrando e está andando pela casa, antes de alcançar a Marcela. Então tem esse jogo do filme, né? Não sei se a intenção é de fazer a gente entrar na loucura da Marcela, ou de criar uma fantasia
com um misto de terror, de que realmente existe uma assombração ali naquela ilha. Tem uma cena em que, inclusive, a Marcela está na beira da praia, ela parece que incorpora o vento e fala pelo vento, né? Inclusive, o vento é possessivo também, porque o vento só quer a Marcela na ilha, não quer mais ninguém, né? Então, até que ponto, de repente, essa possessividade do vento, e o vento tem uma simbologia muito forte, né, do sopro do inconsciente, é uma projeção do que o pai da Marcela passa de possessividade para ela, e ela acaba também estendendo aquilo para as relações, para a psique dela, né? Então, existem vários olhares aí. É o modelo dela, né? O Moacir C. Lopes, ele é um autor que trabalha nessa perspectiva do onírico, sim. As obras dele têm essa ideia dos sonhos, então ele é daquela geração ali que talvez tenha sido muito influenciado por Gabriel Garcia Marques, então tem umas questões da obra que ele dá que foi muito comum na literatura latino-americana dos anos 50, 60, né? Realismo mágico. Isso, o realismo mágico, é onírico isso, realismo mágico, acho que é isso, o termo certo é isso, Léo, isso mesmo. Um vento personagem, né? Esse aqui é mais realismo mágico que isso, que tem palavra própria na obra, né? E essa obra ela é estudada até hoje, muito estudada, como um modelo, porque eu vou até ler aqui, porque foi uma coisa que essa obra é estudada porque o autor quebrou os conceitos de tempo e espaço na narrativa, né? Então, é um modelo, por exemplo, de criação de uma nova possibilidade de linguagem, né, para escrita, para criação de romance. É uma obra muito estudada, inclusive por quem quer começar a escrever. É interessante. E o Moacir tem publicações para novos escritores, né? Dicas, vamos dizer, nesse sentido de ideias para novos escritores. Tem umas coisas legais dele. Um autor pouco explorado, eu acho. Bem interessante. Mas é isso. Mais alguma coisa, Tatiane, que você... Sim, eu também achei que o pai dela projetou nela a mãe, né? À medida que ela foi crescendo, que a loucura dele foi aumentando, né? Que ele foi se tornando mais possessivo. Você tem o pai, né, querendo controlar ela, apesar de estarem só eles na ilha, e também tem o vento, por outro lado, que de certa forma exerce uma influência sobre ela, né? Que ela acredita, eu acho que ela acredita que o vento é uma pessoa. Eu tive essa impressão, né? Que ela acredita que o vento é uma pessoa. Então, assim, o filme é bem interessante, mas eu fiquei um pouco assustada com o final, porque eu não imaginava que ela ia tramar a morte do pai com o vento, eu jamais, porque ela é uma menina tão sensível, meiga, e não imaginava que isso ia acontecer. Eu lembrei. Esse filme me fez lembrar também do Morro dos Ventos Uivantes, né, da loucura do Radcliffe. Ele acaba se isolando e ficando louco também. Não só nesse aspecto de loucura, mas também você também tem um vento ali batendo na janela, que seria, né, a Kate tentando entrar, né, na casa, só que ele fecha a janela para ela não entrar. Então o filme tem isso, né, e passa um aspecto assim, assustador. O vento, no caso você tem o mar, você tem o mar, o barulho do mar, o vento, tem as águias, e isso traz um aspecto assim sombrio pro filme, né? O Mistério. desenho, o som do filme joga muito forte com a linguagem, né? Muito E tem importante. momentos que é tão forte que não dá para entender tão bem o que é que a Marcela fala, né? Porque esses barulhos são bem fortes no filme. Sobressai a voz dela, né? Sim. Eu queria até perguntar, antes de passar aqui, para o Hernani, porque o Hernani também fez... Ele chamou a atenção para a questão do final. Queria que você falasse um pouquinho mais, Hernani, sobre isso. O que te... Que é engraçado porque a Tatiane está falando sobre isso, né? Você falou, eu gostaria muito de falar do final. O que foi que, de fato, assim, o aspecto que você queria destacar, assim? Bom, porque eu tenho a sensação nesse filme que ele quis passar uma ideia de que, inclusive usando o elemento do vento, que o comportamento
normal é o comportamento caótico. A gente não sabe para onde as coisas vão. Por mais que a gente tente controlar, esse comportamento caótico do universo, ele predomina. Então, eu acho que isso é uma mensagem que está ali subliminar no filme, ou não tão subliminar assim. Mas porque o final, ela trama tudo aquilo lá, e a gente vê ela só empurrando o barquinho, depois a gente não vê mais a Marcela. Então, você fica pensando se esse final é um final indeterminado, livre de interpretação ou não. Ela não conseguiu fugir no barquinho. A única imagem que tem dela no final é empurrando o barquinho. A gente não vê nem ela dentro do barquinho. Né? Ninguém sabe o que aconteceu com a Marcela, né? Ninguém sabe. Interessante. Interessante essa... Tá vendo os detalhes que às vezes o colega vai passando e a gente, às vezes, dá pra gente começar a pensar sobre. Aí no final mostra aquela ilha em formato dela, rosto. como se aquele mundo fosse dela, mas aquilo a gente já sabia desde o início. Né? Uhum. E aí não tem... A gente não vê mais o que aconteceu. O que aconteceu com a Marcela, né? Tá aí a pergunta. O que me chamou a atenção, eu até abri aqui, depois eu mostro para vocês, é que tem realmente essa cena. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, posso um minuto, Rafael? Aproveitando o gancho do Hernani. Peraí, deixa eu achar aqui. Aí. Pode ir lá, que aí daqui a pouquinho a gente vai passando aqui nos colegas. Onde ela empurra o barco, aí o filme termina. Peraí que vai abrir para vocês. Deixa eu abrir aqui. O filme termina, vou tirar com o barquinho. Passando aqui com o barquinho, é claro que agora tem uma vela, mas nada impede que a vela estava deitada no barco e no meio do caminho. Aí fica aquela incógnita, um barquinho, se não são os moradores da ilha, é a última cena do filme essa aqui, ó, vocês estão vendo? 1:51. Uhum. O que um barquinho, depois de todo aquele conjunto de acontecimentos, a última cena é a Marcela empurrando o barco na direção do mar, aí mostra-se a ilha num plano geral, um barquinho passando aqui ao redor, e a gente sabe que só estava na ilha o ajudante do José, esqueci o nome dele agora, Daniel. Ele estava lá lendo o diário, ele falou, não, eu vou ficar aqui, vocês podem ir, eu vou ficar aqui. Você lembra dessa última cena? Estava ele lá, aí a gente não sabe se é o Daniel que... Eu não sei se ele estava de barco, o ajudante do Daniel, acho que é o Pepe, falou, então eu vou, depois eu volto para te buscar. Então, para mim, ficou uma incógnita. Olha esse barquinho aqui. Aí, ó, a última cena do filme é a Marcela indo embora, mar afora, sem controle, inclusive, do barco, porque ela entrou e foi e se perdeu na imensidão azul. Para mim, ficou essa incógnita no final do filme. Olha, eu não tinha observado, mas a ilha tem um formato de um rosto ali, né? Exato. Exatamente. Isso. O rosto dela. O rosto dela, né? Pronto, só queria comentar isso. Eu acho que é interessante essa ideia, entender um pouco... Será, então, que a ideia não era exatamente deixar esse final aberto, né? Para as nossas interpretações, enfim. Você não sabe o que vai acontecer. Eu acho que ele está querendo dizer isso. O vento vai levar. E... comentário, para mim, o Daniel morre no final. Ele tem um infarto ali, cai, e não sei se vocês repararam. Sim. O diário da Marcela cai no mesmo ponto ali aonde ele pegou no começo para começar a fazer o levantamento dos relatos dela. Então, interessante... E o vento folheia. Exato, como se, enfim, o vento contando a história, né? Porque é interessante, porque, na verdade, na obra da literatura, o vento é o narrador da história, né? O Saulo. Interessante. Mas no filme isso não está desse jeito, né? Bem curioso. Vou continuar aqui. Murilo, tá contigo. Oi, bom dia. Eu gostei muito do filme, não conhecia, né? Não sabia da existência dele. Então foi bom assim, para mim assistir. E achei muito legal, diferente, né? Ele é lírico, né? Tem assim, tem aquela narrativa linear, os personagens realistas, né? Tem partes que fogem ao tradicional. Então achei muito legal. É um filme que abre para muitas interpretações, né? E
todos os filmes que a gente viu até agora, eu acredito que seja o que eu mais gostaria de usar, assim, em sala de aula. Eu que trabalho com ensino fundamental, acho que seria o que talvez fosse mais interessante, assim, né, pela narrativa dele, pela forma, né, como é contada a história. E eu trabalho um pouco. E aí eu gostaria muito de usar com os meus alunos. Acredito que eles vão se interessar muito, assim, também, né, no fato de ser uma história de uma garota isolada, né? Acredito que muitos alunos vão se identificar, assim, apesar de não ser um ambiente comum deles, né? É o lugar que os personagens do filme estão, mas os alunos, eu acredito que vão interpretar, vão se identificar, né? Pelo fato de muitos jovens, dos quais eu dou aula, né? Viverem em casa sozinhos, né? Às vezes, assim, isolado, só com as redes sociais, com um ambiente de socialização, mas não vão para a rua, não tem, às vezes, vizinho perto. Eu trabalho em Braslândia, tem muitos jovens que moram, assim, em chácaras, sozinhos, isolados. Aí, quando vão para a escola, falam, professor, não é o único lugar, assim, que eu vejo outras pessoas, né? Que eu consigo brincar, assim, com outros adolescentes. Então, tem todo esse contexto, né? Por isso, quando eu fui assistindo, eu fui pensando que eu poderia fazer um bom trabalho, assim, em sala de aula com eles. E também, eu acredito que eu gostaria, né, de ver o filme mais uma vez, de ler a obra que eu não conheço, para poder entender melhor, né, todos esses aspectos que foram citados. E também me chamou muita atenção o fato da câmera ficar sempre oscilando, né, como se fosse um barco, na verdade, né, fica sempre assim, né, os ângulos do filme. E também o barulho do vento, né. O trabalho dos atores também, que é muito bom, né, apesar de ser praticamente 2 atores, né, principais, mas são atores, assim, excelentes, né, atuações muito, muito boas. E para ser um filme assim, já deve ter o quê? Uns 20 anos, acredito, né? 24. 24. É um filme de muita qualidade, né? E quanto é importante, né, a gente trazer filmes brasileiros de qualidade para a sala de aula, né? Como é lei, né? Trabalhar o cinema brasileiro em sala de aula. Isso. Quanto mais conhecimento a gente tiver de filmes com qualidade como esse, né? Melhor. A gente está nessa luta aí, Murilo. Lei 13.006, que a ideia de exibição de filme nacional, 2 horas de filme nacional por mês nas escolas públicas, né? Enfim, um filme como esse aí, já praticamente passar um desse por mês já cumpriria essa norma. Mas é interessante, né? Por exemplo, a instituição de cineclube, nos espaços de exibição de cineclube nas escolas, né? De espaço de conversa, como esse que a gente está tendo aqui com os estudantes. E muito interessante como é que a tua realidade dialoga com essa ideia do filme, né? Dos teus estudantes se aproximarem, né? Nesse sentido de estarem, às vezes, nas suas casas e num certo isolamento, né? Pode ser que tenha uma certa identificação com a Marcela, não sei. Muito legal, né? Como é que cada um pode dialogar com a obra. Muito bacana mesmo. Inclusive, nessa prática, né, de cineclube em escolas, para educar o olhar, não no sentido de colocar cabresto, né, mas no sentido de abrir para a sensibilidade e fazer o adolescente perceber que naquela obra, que supostamente não é uma obra carregada de explosivos e sangue esguichando para todos os lados, e que tem um ritmo muito mais lento e diferente do que ele está acostumado com os blockbusters, ali ele é capaz de encontrar uma intensidade que jamais ele perceberia enquanto ele tivesse restrito a uma linha de produção mais hollywoodiana que está presente na maioria das salas oficiais, né? Abrir essa sensibilidade para o aluno conseguir fazer leituras de camadas, inclusive conhecer mais a nossa produção nacional, né? Acho que tem essa importância na escola. E na questão do isolamento, Murilo, é tão radical, no caso específico da Marcela, não sei se vocês lembram, isso me chamou a atenção, eu até anotei, que ela mesmo comenta no início do filme, ela não tem lembrança de continente, de sociedade, porque as primeiras lembranças que ela tem da vida dela, que a gente começa a ter com 4, 5 anos, é já ela chegando na ilha. Já na ilha. Entendeu? Ela não sabe o que é continente e vida em sociedade, não sabe.
tanta coisa pode ser discutida, né, que o filme pode, aquilo que a Aparecido falou do isolamento, isso que o Murilo está trazendo agora em relação aos estudantes dele, né, enfim. E é isso, gente, a gente vive num país em que de uma certa predominância de um certo tipo de olhar de cinema, né, de filme, e não aquilo. Que bom que existe, que tem esses espaços, mas acho que a gente tem que ampliar essa perspectiva para outros tipos de narrativa, né? Especialmente o nosso, a maneira como é que a gente conta as histórias. Sugerir que nossos estudantes também façam seus filmes, né? Porque o cinema não pode ser uma coisa de elite, né? O cinema está para todo mundo, né? O celular propicia que a gente possa filmar também, contar nossas histórias, e isso passa por assistir como é que nossos filmes são feitos, né? A nossa história, enfim. É isso. É como se diz, né? Antes de mandar as armas para dominar um lugar, eles mandam os filmes, né? A dominação cultural se dá, no nosso caso, no caso da América Latina como um todo, pela dominação cultural a partir do audiovisual. Joga um papel muito importante os Estados Unidos, é o que é, porque o audiovisual deles adentrou o mundo inteiro com muita força, e essa questão da cultura deles tem um certo predomínio, né? Então a gente tem que, de alguma maneira, assistir filme brasileiro, em certo sentido, é um pouco de resistir a isso, né? Não negar, porque tem coisas muito legais, mas ampliar as possibilidades para o nosso também, né? É isso. Bacana, Murilo. Obrigado. Rafael, e fazer o indivíduo, o cidadão, né, o espectador, perceber o potencial que o cinema tem sobre a formação de consciência. Uhum. E que pode ser tanto usado para uma libertação, para uma abertura, para uma visão mais ampla da sociedade, como também para condicionamento de comportamentos, né? E daí desconstruir o que enquadra e potencializar a criatividade, a capacidade de ressignificar a sua realidade e entender sobre outros prismas, sua própria. O cinema é capaz de trazer tudo isso, né? Por isso que o cinema na sala de aula ele precisa ser pensado para além de ser só um instrumento de ilustração de conteúdo, né? Aquilo que a gente sempre fala. Muito legal esse início. Geralmente os professores se aproximam para exibir o filme na sala de aula para ilustrar o conteúdo que ele já está falando. Nada errado contra isso, muito legal. Mas se a gente perceber que o cinema é uma linguagem e precisa ser estudada como tal também, ela tem a sua própria contribuição, né? Ela não é só um instrumento, né? Ela pode ser muito mais do que isso. Por isso que a gente pensou essa ideia dessa formação. Assim. Legal. Obrigado, Murilo. Tânia, tá contigo agora. Bom dia, gente. Eu achei assim, um filme muito complexo, extremamente complexo. Assim, até aproveitando o comentário Ai, fica um pouquinho, gente. O som é bom, hein? Ó. Até aproveitando o comentário do... Eu já estava achando que era um efeito especial aí para sua fala. Ela tá quase saindo dançando aqui já. Tá certo. Até aproveitando o comentário do Leonardo, né? Do potencial do cinema brasileiro, né? Confesso que eu assisto poucos filmes, costumo assistir poucos filmes nacionais, né? Acho que também é uma cultura nossa, né, que tem que ser aprimorada, né? A gente tende a valorizar muito o conteúdo externo, talvez por falta de hábito, talvez por falta de conhecimento, né? Muitos desses, acho que só um desses filmes que a gente assistiu até agora, eu só tinha conhecimento só do Pagador de Promessas, mas os outros não. E eu achei esse filme, assim, esse da Ostra Vento Cheio, assim, super complexo, né? Até no final, quando aparece a imagem do rosto da menina, né? Eu nem tinha prestado atenção. Minha mãe que ia assistindo junto comigo, ela falou, olha, aparece, né? Eu disse, hoje que eu não tô vendo. Ela que me chamou a atenção, né? Que eu não estava prestando atenção. Mas, ao mesmo tempo, achei, assim, um filme muito profundo, uns efeitos, assim, muito interessantes. Para mim, que fiz o curso anterior junto com vocês, né, de mídia, aprendi a reparar, observar algumas coisas, né,
ver alguns aspectos. Agora eu fico observando, fico assistindo o filme, eu fico observando, nossa, que legal isso aqui, né? Fico vendo alguns filmes de seriados antigos, né? Que tinha Mulher Maravilha, aqueles mais antigos, né? E eu fico vendo algumas coisas e fico observando. Então, esse filme, ele traz uma ampla oportunidade de debate, é um filme muito complexo, achei um filme extremamente complexo, como todos os outros, né, até agora, mas ele traz, eu acho que para a minha área de atuação de ensino, seria um pouco mais fácil de trabalhar, talvez com os quintos anos, né, porque eu trabalho só com as séries iniciais. Mas ele traz, assim, uma grande oportunidade de debate em séries, em variados aspectos, né? Dá para trabalhar muita coisa com o filme, né? E trazendo um pouco a questão do trabalhar um conteúdo em sala e passar um filme para complementar o conteúdo. Então, se a gente repensar, se fizer o contrário, eu vou pegar um filme e aí, a partir daquele filme, eu vou fazer um debate e vou observar que conteúdo eu posso trabalhar a partir daquele filme. Uma professora essa semana me pediu para pesquisar algum vídeo curtinho falando sobre a Malala, ela queria trabalhar com os alunos dela de 5º ano, agora nessa Semana da Criança a gente está com atividades diferenciadas, e um dia que ia ser só uma festinha na sala de aula, como ela não queria ficar o tempo todo, não tinha como ficar o tempo todo com festa, né? Então, para fazer um trabalho diferente também em sala de aula, pediu para eu pesquisar, né? Um filme que fosse curto, né? Que comentasse sobre a Malala e tudo. Então, eu me reportei, fiquei lembrando, né? Do nosso curso aqui. E que diferentes situações que a gente pode trabalhar com os filmes, né? Eu, no filme, também demorei, assim, até entender algumas coisas, né? Do filme, fiquei prestando atenção, algumas coisas. Dado o momento do filme, eu fui perceber a relação da menina com o vento, né? Fui descobrir quem era o vento, né? Achei assim, uma coisa super interessante, né? Um roteiro assim, bem diferente, prende a nossa atenção, um filme rodeado de mistérios, e no final fica em suspense, né? Como todos aqui já falaram, fica assim, um final assim, em suspense, né? O que será que aconteceu, né? Fica para a gente pensar, né? Vai ficar a nosso critério. Eu entendi assim, vai ficar a nosso critério para a gente pensar o que será que aconteceu realmente, né? Fica uma incógnita, sabe o que aconteceu com ela, esse desfecho, né? Algumas coisas assim bem trágicas. E da gente pensar que atualmente existem casos, talvez não tão, como é que se fala, não tão, a palavra não seria dramático, não tão, me fugiu a palavra. Eu quero dizer assim, que existem casos parecidos do que acontece no filme, essa questão do pai querer a menina ali o tempo todo para si, a menina naquele mundinho dela e tudo, né? Eu consigo visualizar isso, não tão radical, mas com alguma coisa parecida. Eu já lidei com situações em sala de aula que a menina ficou menstruada, eu na coordenação pedagógica, e ela aluna de um professor, e o professor ficou assim um pouco constrangido de conversar com ela ficou menstruada e sujou a roupa, aquela coisa toda, e ele pediu para eu chamá-la para conversar com ela, e eu chamei a menina para conversar com ela, aí perguntei se ela tinha levado absorvente, ela falou que não, e eu perguntei se ela sabia, eu falei, você sabe mais ou menos quando é a data que você menstrua e tal, né, e ela disse que não sabia, né, tipo, ela não sabia de nada, então, o que eu quer dizer, a mãe não conversa com ela, não explica nada, né, então eu fiquei me perguntando, isso cerca de 1 ou 2 anos atrás, né, eu fiquei me perguntando, gente, mas atualmente, né, assim, poxa, como nesse século, como nesse ano de, acho que era 2019, né, como no ano de 2019, uma mãe não conversa com a filha sobre aspectos básicos, né, e aí eu tive que conversar, aí eu conversei com ela, dei uma orientação, né, falei, quando você tiver, se você sente alguma coisa, quando você está perto de menstruar e tal, não sei o que, se você já sabe, né, quando que você vai mais ou menos chegar ao seu ciclo, aí você já pede para sua mãe colocar um sorvetezinho a mais na sua mochila. Então, eu que basicamente tive que conversar com a menina e explicar coisas que a mãe já teria que ter conversado com ela. Então, trazendo para os aspectos desse filme, ele queria a menina muito no mundinho dela. E colocando uma outra visão, é uma visão de desatenção dos familiares, de falta de instrução, de instruir a filha, né, uma visão assim de falta de conversar mesmo, como aí entra numa outra questão, nosso papel de professor,
fazendo o papel da família. Coisa que a família tem que fazer, não que a gente vai se omitir de fazer, não vou falar nada, não vou fazer nada, porque não é obrigação minha, é obrigação da mãe que tem que explicar. Mas, Inclusive, quando o Daniel certos papéis, né? O Daniel, te interromper, inclusive, isso que você está falando agora me trouxe a ideia de que o Daniel, que é aquele que realmente ensinou a Marcela a ler e que está ali sempre conversando com ela, e falando, trocando experiência de vida com ela, ele parece que tem esse papel, né, do educador, que assume o papel da família. Isso mesmo. Eu, por exemplo, fiquei esperando a morte. Minha mãe está falando quando ela, na época que ela era adolescente, né? Que ninguém tinha instrução de nada. Eu pensei, vai sair todo o meu sangue, eu vou morrer, vou querer morrer. Realmente deve ser, ainda mais quando não tem orientação, deve ser uma experiência para a mulher, né? Pelo menos as primeiras vezes, Sim. Bem complexa, né? E tem a cena que o Daniel faz esse papel um pouco, né? Explicando para ela, olha, calma, isso aqui isso aqui é a vida, na verdade, né? Acho que é mais ou menos esses termos que ele usa. É basicamente isso que eu consegui depreender do filme. Que bom, Tânia. Acho que dialoga aí com... Oi. Eu queria também, de novo, que esse filme me trouxe... Eu que sou pai, né, de uma pré-adolescente de 11 anos, eu fui tão tocado, ainda mais por ter assistido 2, 3 vezes, aí a cada vez que eu assistia, aquela relação com a minha filha foi aumentando mais ainda, né? E enquanto a Tânia estava falando, porque eu tenho uma outra tela aqui do lado, né? Eu separei a cena de como é que isso se revela no filme. É muito bonito. Se for a mesma coisa que você vai dizer. Não. Eu quero, porque eu acho muito bonita essa imagem. Eu vou compartilhar rapidinho. Eu acho que eu sei até a imagem, que ela corre atrás da ilha, o rosto dela. É só isso. Da ilha? Tá. A ilha, né? Então tá, vai lá. Eu quero só mostrar um detalhe, porque o que acontece? É possível fazer várias associações, né? Vai lá. A partir de leituras. É sabido e muito lido que muitas vezes apareceu aí para vocês, né, a imagem da ilha. Sim. Muitas vezes no cinema o mar representa o inconsciente. Eu já li isso, inclusive já li depoimentos de diretores que usam o mar para representar o inconsciente. Então olha essa fotografia. E eu uma vez assistindo uma palestra daquele filósofo brasileiro, Clóvis de Barros, numa aula sobre Nietzsche, ele usa a metáfora do mar e do farol. O mar é o inconsciente. E o farol, que vai jogando focos de luz em pontos do mar, é como se fosse a razão. Só que o mar engloba tudo e engole a razão. Então, aquilo que o Fernando falou. Não adianta a gente querer controlar a nossa vida toda. Olha o tanto de relações que o filme pode trazer, né? Porque o inconsciente são ventos soprando para todos os lados. E você não vai ter o controle de tudo. Quanto mais você tentar controlar, mais você vai sofrer com isso. É claro que a gente tem que ter um farol para ir nos guiando, mas ele nem se compara ao mar que cerca ele. E o filme retrata, né, a psique da Marcela, o que está acontecendo com ela, a ponto de criar uma intercalação entre realidade e delírio, porque ela se estabelece comunicação com um personagem fantasioso, que é o vento, né, e isso vai tomando a realidade dela. E essa imagem é sensacional, porque aqui a gente tem, na ilha, o rosto da Marcela, cercado pelo mar, pode representar o inconsciente dela, as águas fluindo para além da cabeça dela, né? E lá na ponta da cabeça, o que a gente tem? Meu mouse aparece aí para vocês? Aparece, o farol. Né? O farol, que é a razão, a racionalidade. Então, tanto de interpretações que uma imagem relacionada a uma narrativa, a uma história, pode trazer gerar, né? E sensibilizar para mais camadas interpretativas da obra, né? Era só isso que eu queria comentar. O Moacir, o autor da A Ostra e o Vento, né, ele tem uma história interessante. Ele foi marinheiro durante décadas, então ele viajava, o mar está sempre presente na obra dele. Então, eu acho que é interessante entender que, no caso, a vida do próprio Moacir tem a ver com o que ele escreveu. Então, é interessante essa ideia, porque nos outros romances dele, pelo menos eu fui pesquisar sobre isso, diz que assim como A Ostra e o Vento, tem Maria de todas as Maria de todos os portos, de Porto, né? Maria de todos os portos, acho que é isso, eu não conheço, mas várias obras dele estão
falando sobre o mar, que ele passava dias e dias num navio lendo, nos horários vagos do trabalho dele, lendo. Então, ele é formado pelo mar, né? Mas é isso. Luciane, está contigo, e aí a gente vai para cenas depois, enfim, conversar sobre o filme no sentido de como é que ele se revela enquanto imagem. Está com você. Bom dia. Bom, é um filme muito impactante, né? Como todo mundo já foi falando aí, fiz algumas análises bem para o âmbito da filosofia. Assim, eu achei um filme muito voltado para a questão existencial, né? Ele trata muito da angústia, da náusea, de te ver isso em algumas falas, né? A Marcela, quando ela fala do pai dela, faz uma referência ao pai dela, ela fala assim: meu pai parece estar sempre triste. Mesmo quando ele sorri, a gente percebe a tristeza dentro dele, né? O próprio Daniel ali, quando ele está ensinando, está junto da Marcela, a gente percebe também que tem algo que não está completo, né? É como se ele tentasse corrigir a própria vida ali, juntamente da Marcela. E o final prova isso, pelo menos eu entendi dessa forma, né? Quando ele morre ali no final, quando ele tem um ataque cardíaco, quando ele vê que ela tramou a morte, é como se todo o processo que ele tentou fazer, ele não teve êxito, né? Pelo menos foi assim que eu entendi. E eu percebi, foi um filme, assim, de todos que a gente assistiu, foi um filme que mais mexeu comigo, né? Eu fiquei extremamente tensa com o filme. Eu não sei se, aí eu concordo com o Leonardo no que ele falou, não sei se é porque eu sou mãe, e aí, de adolescente, inclusive, e aí eu fiquei muito tensa e demorei para digerir diversas informações. Eu fui pesquisar, fui tentar ler o livro, queria ler algumas coisas para me trazer outras informações, e pensei em fazer comecei a fazer algumas associações também entre os personagens, né, tentando entender como que eles se relacionavam. E a questão do pai, a superproteção dele não era só com a Marcela, né? Ele já fazia isso com a própria mãe dela. Então, a Marcela, ela não chegou a ter contato nenhum com civilização. Mesmo naquela fala que ela traz no início, quando ele relembra o que aconteceu, a Marcela não saía de casa. A mãe dela era proibida de sair, ela ficava trancada dentro de casa. Ele não deixava nenhuma das duas sair. Então, já tinha um processo ali complicado. Então, eu comecei a pensar no nome, né, do livro, do filme, e associar a ação dele, eu não sei se vocês vão comentar sobre isso, do pai dela como sendo uma ostra, né, fechado, que protege ali tudo e a todos, né, que é guardar todo mundo ali fechado no mundo, e a própria Marcela como sendo o vento. Então, ela sendo o mesmo... Ai, fugiu o nome do vento. Ai. O nome do vento? No filme? Saulo. O Saulo, né? Então, seria ela e o Saulo a mesma pessoa, né? Como se fosse representando ali a liberdade que ela não tinha, ele tem essa liberdade, porque ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? E ela está ali presa, né, naquela ilha. Então, eu pensei essas questões. O resto que eu imaginei já foi falado, acabei ficando quase... Eu não sei se eu fui a última, né? Parece que tudo que eu ia falar já foi comentado. É mais isso, né? E o final que o Hernani colocou, que a gente fica sem saber realmente o que aconteceu com a Marcela, né? Mas aí tem a questão do barquinho, que eu não tinha visto, eu não vi o barquinho no final. Eu vi a foto, eu acho que a gente fica muito preso à imagem da Marcela no final, mas a gente não vê o barquinho transitando, né? Então, ali fica naquela imagem. Será que ela mesmo conseguiu sair da ilha, né? Só lembrando, aquele barquinho que aparece no final, ele tem até uma vela. Me parece muito mais uma coisa de turista, e eu acho que, se não me engano, tinha 2 pessoas no barquinho. Parece muito mais uma coisa de turista do que propriamente uma coisa do filme, você está dizendo. Barco de fuga dela, que não tinha nem vela naquele barco dela, não sei. Foi o que eu comentei. O que um barco de turismo... Isso aí me chamou a atenção também, quando eu vi esse barquinho no final, vai fazer uma ilha isolada no meio do mar, que é um farol para orientar navios perdidos na noite. Eu fiquei me perguntando isso. Eu não cheguei a ver 2 pessoas no barquinho. Aí, eu tentando associar isso com aquela saída
da Marcela, que não mostra ela entrando no barco, mas mostra ela empurrando e meio que induzindo a gente a pensar que ela está indo, a vela podia estar deitada, ela, na medida em que o barco foi entrando, ela levantou a vela e encaixou. Mas não sei, o filme deixa se aberto, deixa para que cada um interprete dessa forma. E é legal ter finais abertos, né? É interessante, várias obras são assim. Suscita, inclusive, essa conversa, né? É interessante isso. Eu queria até comentar, mas eu vou esperar, não sei se a Luciane acabou, a questão da trilha sonora do Chico Buarque. Wagner Tiso, eu já conhecia, mas nunca... Travou aqui para mim, para vocês também? Léo? Deu uma travada aqui, Travou o Léo lá. Eu até suspeitei que esse barquinho com 2 pessoas seria o pai dela e o empregado lá. Por Roberto, eles né? saberem são oficialmente, né, marujos, sabem navegar, conseguiram se safar de alguma forma e no outro dia içaram a vela e estão voltando, talvez. Então, aquelas imagens deles mortos na ilha seriam uma... Mas tem muito mais evidências que eles morreram, né? Inclusive tem uma cena aí muito forte no audiovisual, que é aquela cena que o pássaro entra e quebra o vidro. Eu fiquei voltando e vendo aquela cena várias vezes. Se você pausar, você vê que o pássaro ele passa totalmente iluminado pelo farol ali, bem branquinho, diferente dos outros, e ele vem com as asas abertas, porém o vidro ele se quebra de outra forma. Ele apresenta outra imagem que parece de uma pessoa caída no barco, ensanguentada. Bem curioso. Revejam essa cena que vocês vão ver esse detalhe. Lá pra ver, parece uma pessoa de cabeça para baixo, deitada no barco, ensanguentada. E não tem nada a ver com o pássaro de asas quebradas, né? Parece até uma simbologia que foi a Marcela junto com o vento voando provocou a morte do pai no barco ensanguentado. São camadas de leitura, né, da imagem. Interessantíssima essas ideias, né? Eu vou começar a trazer uma cena e a gente pode ir conversando, depois você pode trazer também, Léo, e a gente vai conversar sobre ela. Deixa eu trazer aqui uma... A gente não ouviu o Léo falando da perdão, Léo, retoma, porque deu aquela que travada. Era mesmo, porque depois eu acabei me envolvendo nas falas e... Qual foi o ponto que vocês pararam? Você estava falando da trilha sonora do Chico Buarque. Isso. E travou, a gente não te ouviu mais. Essa era uma música que eu já tinha ouvido de longe do Chico Buarque, eu sabia que era dele, não sabia da relação com a história, eu não sei até que ponto ela foi encomendada para o filme, até uma pesquisa interessante a ser feita, mas me parece que sim, porque a letra é toda voltada para a narrativa da história, tanto do livro quanto do filme, né? E para você ver o que é a comunicação entre as artes, né? Depois que eu assisti esse filme, fui tocado pelo filme, ainda mais na minha condição de pai, de uma pré-adolescente, eu comecei a ouvir, aí eu parei para ouvir a letra todinha, ouvi 2, 3 vezes. Aí a letra fez me tocar mais ainda pela trajetória da Marcela, da relação com o pai, do isolamento, da transição da adolescente para a mulher. Aí fez me tocar na relação com a minha filha. Foi mexendo em tudo, para você ver, né? O que é a comunicação entre as artes, que uma obra pode abrir para outra, né? Era só esse detalhe que eu queria ter acrescentado na hora. Bacana. Mais alguma consideração? Vou para a cena, vou trazer uma cena aqui, e aí depois a gente pode ir conversando sobre... Peraí, o Aparecido levantou a mão. Pode falar, querido. Só um acréscimo sobre essa questão do significado da imagem. Eu fiz um curso de especialização e durante o curso foi mostrado uma imagem que foi muito polêmica, muito famosa na época, da Benetton, propaganda da Benetton. Vocês devem ter visto essa imagem, de uma mulher negra sentada, dando de mamar para uma criança bem negra mesmo, com uma criança bem lourinha, uma bela criança.
e essa sofreu muita crítica na época, né, essa imagem, e foi colocado na sala de aula para que a gente dissesse o que significava aquela imagem, né, para cada um dos alunos ali presentes. Então, foi a maioria entendeu que era solidariedade humana, né, que a negra alimentando uma criança necessitada. De cara, eu vi ali um significado da exploração do europeu branco sobre a África negra. E era essa, no final, a intenção, né, da pessoa, dos realizadores, que botou a imagem em questão. Então, o foco da imagem no significado da mensagem que se queira passar, a importância disso, né? Eu não tinha... eu estava tentando entender o vento, tudo bem, a ostra e o vento, tudo bem, o vento é Saulo, mas e a ostra? Não era só aquela ostra que eles estavam comendo ali na beira da praia. Não pode ser, né, o significado da ostra e o vento, não pode ser só aquela ostra que os marinheiros comiam ali na beira da praia. E agora que foi que eu vim perceber, né, que a Luciane matou a charada para mim, né? A ostra era o cara fechado lá na ilha que não sabia para nada. E eu, inclusive, eu não tinha feito essa associação da Marcela com o vento, né? Eu não conseguia. Marcela, para mim, era um personagem dentro do contexto, mas não era necessariamente o vento. É muito interessante dessa maneira como a gente interpreta as linguagens visuais que a gente tem, né, na nossa frente. Era só isso. Muito bom. E é interessante porque tem essa ideia da como é que as imagens vão se constituindo na nossa cabeça e criando possibilidades de significação diferente, né? Polissemia, né? Isso tem a ver com polissemia. Cada um tem a sua leitura, né? Tem um experimento que acho que é importante a gente falar um pouco como é que isso funciona no audiovisual, chama o efeito Kuleshov, um diretor russo de 1921. Ele fez um experimento muito interessante, que é muito interessante para a gente pensar como é que isso se dá na imagem em movimento, né? Como você monta e cria sentidos a partir disso. Ele fez um experimento que ele pegou um ator muito conhecido da época e pediu que esse ator olhasse para a lente, para a câmera, e ele fizesse um rosto que, de nada, vamos dizer, procurasse não expressar nada, e olhasse para a câmera. E ele gravou 1 minuto daquilo. E depois ele foi e gravou uma criança dentro de um caixão, depois ele foi e gravou uma moça de maiô, assim, bonita, e depois ele gravou um prato de comida. E aí ele fez a montagem, então ele gravou, você vê o rosto desse ator, e em seguida vem a imagem dessa criança no caixão. Aí ele perguntava para as pessoas, tá, o que é isso aqui? Não, esse cara está muito triste, provavelmente é um filho ou alguém que ele perdeu e tal. E aí depois ele voltou e fez a montagem do rosto do ator com a mulher bonita. Não, esse cara é um tarado, ele está desejando, ele está, enfim, com um olhar de desejo para essa moça. E por último ele fez essa montagem com um prato de comida. E aí não, ele está com fome. E o que acontece, o que eu acho que é muito interessante para a gente pensar isso, o rosto não muda. Ele pegou a mesma expressão e montou com imagens distintas. E o que acontece com a nossa decodificação? A gente atribui à imagem anterior um significado a partir da que vem depois. Então, a gente, como espectador, atribui significado para aquela imagem dele olhando, achando que ele está fazendo uma cara assim assada, mas na verdade não está. Então, esse é o processo do audiovisual, da linguagem audiovisual. Ela se constitui, então, porque existe a possibilidade de você cortar uma imagem e montar com outras, e isso você cria possibilidade de significação, né? Eu vou trazer uma cena aqui que eu acho que é bem interessante, tem a ver com tudo isso que a gente está conversando e com isso que o Aparecido falou. Deixa eu trazer aqui. Tá aparecendo aí, pessoal?
Tá aparecendo? Sim. Vou soltar aqui e aí a gente comenta essa cena. Prestem atenção em cada detalhe e como é que os quadros e os planos aparecem nessa cena, para além do conteúdo que ela apresenta. Vamos ver aqui. Eu não posso ir. Eu sei que você vai ficar triste, mas eu não posso ir. Ah, não, pai. Ah, vamos lá. A gente tá precisando ver outros lugares, outras pessoas. É muito tempo, eu não posso ficar longe daqui. Eu tenho responsabilidade quase um mês. Que um mês, pai? O Pepe falou que traz a gente muito antes disso. E o Daniel vai ficar. Mas Ele vai tomar conta de tudo direitinho. não confio nele. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha. Você que não quer ir. É você! O pai não quer ir. Eu não posso ir, é diferente. Mas nós não combinamos. Eu fico tomando conta do farol e você não vai ficar tanto tempo fora assim. São apenas 5 dias. Eu não sei transferir responsabilidades. Mas e se você ficar doente? Não vai ter que sair daqui? Não vai ter que ir ao médico? Eu não confio em você, Daniel. Vai me desculpar, mas eu não confio em você. Bom, se eu não posso ajudar você nem nesse assunto, eu vou embora. Não. Ela precisa ir ao médico. Não é mais uma criança. Prestem atenção dela mexendo no Por peixe. que você não se mete com os seus problemas? Isso é uma coisa que diz respeito a mim e a minha filha. Você vive enchendo a cabeça dela de besteiras. Enchendo. Por que é que você não cuida da sua vida? Para o navio não afundar outra vez. Chega, que isso, sem problema. Eu pego a Marcela e trago ela daqui a 5 dias. Não, eu levo ela. Eu sei quando ela deve ir. Sabe nada. Você é um egoísta, só pensa em si mesmo. Por que você não pensa um pouco nela? O futuro é dela agora. Daniel, meta-se com a sua vida, vai. Oh, pai, por favor, pai. Eu quero ir, pai, por favor. Mas você vai, filho. Eu queria falar dessa cena, desse quadro, dessa possibilidade dela ir, e depois não vai, mas comentar exatamente como é que é a decupagem dessa cena, né? Esse diálogo aparece e em determinado momento ela começa a mexer no pescado, no peixe, e por fim, quando a coisa vai, a dramaticidade do diálogo vai se acentuando, aparece ela com uma faca e no final da cena a faca está mais ou menos no sentido dela corta o peixe, a faca está na guelra do peixe, né? O lugar onde da respiração, ou seja, simbolicamente a gente pode entender então que esse quadro simboliza, teoricamente, vamos pensar assim, é o sufocamento da Marcela pelo pai, né? Por que o Walter Lippmann escolheria fazer uma cena? Por que não fica só o diálogo entre eles? Por que ele vai e volta e bota o quadro num peixe, ela cortando o peixe e a faca indo aqui? Percebe, então, como é que, então, Aparecido, tá aí um processo de leitura de como é que isso se constrói, como é que o filme é construído e como é que a imagem acentua ainda mais aquilo que está sendo dito enquanto discurso, enquanto conteúdo. Por isso que conteúdo e forma não são dissociáveis em uma obra audiovisual. Entendeu? Então, acho que são essas percepções que são interessantes da gente, por exemplo, comentar para além do conteúdo, poder comentar com nossos estudantes, né? A criação simbólica, né? Na imagem e como é que isso cria uma potência para a obra, né? Bom, essa é uma cena que eu acho que talvez ilustra um pouco aquilo que Aparecido já tinha apontado. Mas como é que eu não conseguia pensar um quadro, uma coisa para entender como é que isso era reforçado no filme. É isso, está em aberto, quem quiser comentar, e aí, Léo, depois também se quiser trazer outra cena, mas é isso. Se vocês tiverem uma outra percepção, eu queria também escutá-los. Está em aberto. Eu acho, assim, que a ideia é que parece que ela está com raiva, né, do pai. O jeito como ela pega o peixe, eu prestei atenção nisso, né, que ela vira o peixe. Eu acho que a gente...
eu acho que o pai acaba, às vezes, sempre sufocando a filha, né? Pai de meninas. Porque, assim, eu me identifico com o personagem, esse sentimento de meu pai também era uma ostra, então, de não querer que a gente saísse de casa sem que fosse com ele, e não podia ver os amigos, e tinha que ficar dentro de casa. Eu passei por isso, sei como é, você vai ficando um pouco doente. Eu estudava na universidade, então tinha horário para chegar, 7 horas, então você fica sufocada, e tem momentos que você pensa coisas que não deveria pensar, né? Tipo, se seu pai sumisse. Isso aconteceu comigo. Por mais que a gente goste do pai, da mãe, às vezes você acaba sendo super protetor demais. Eu lembro que teve um amigo do meu pai que perguntou para ele. Perguntou não, né? Afirmou para ele que ele queria as filhas só para ele. Isso faz eu pensar nesse personagem, né? Do pai da Marcela, né? Ele queria a Marcela só para ele. E às vezes os pais são assim, querem os filhos só para ele, não querem dividir com o mundo. Tem a questão de você querer proteger o filho, né? Da vida. Mas tem um egoísmo ali também. É tudo tão delicado, né? Sim. Mas percebe que esse diálogo dessa situação poderia ser só o diálogo e não ter esse quadro do peixe nessa Sim, cena? poderia. E como é que esse quadro do peixe reforça, né? Traz uma potência para o filme, né? Uhum. Luciane, tá contigo. É rapidinho, porque só para falar uma coisa que eu esqueci. Nessa cena que vocês apresentaram, mostra o tempo todo, tem um nome para isso, que é essa sensação de estar num barco, né, de indo e vindo, a ilha está o tempo todo dessa forma, né, então é como se a ilha tivesse em movimento também, e aí agora eu lembrei, vendo a cena, era só para complementar nesse sentido. Legal. Bacana. Mais Eu queria alguém? completar também um detalhe que me ocorreu agora, sobre o peixe, e antes disso, só reforçar que eu tinha falado e que a Tatiane trouxe agora, essa questão de tocar a minha sensibilidade pai, né, e fazer eu refletir até que ponto eu estou cuidando da minha filha, até que ponto eu posso sufocá-la. Isso o filme trouxe muito presente para mim. Né? Como é que a gente acha essa medida, né? Porque eu também sou pai de uma menina. É delicado isso, né? Como achar essa medida, né? Da proteção e, ao mesmo tempo, de deixar para o mundo. Não sei. Também não sei essa resposta, meu amigo. Também e o interessante é que a obra, ela te educa por meio da sensibilização, porque você se sensibiliza, transfere para a sua situação pessoal e começa a pensar a sua situação pessoal a partir da sensibilização provocada pela obra. Olha o poder educativo que a obra tem, nesse sentido também, né? Entre outros. Porque, exato, não educa só o nosso racional, educa a nossa... Muitas vezes mecânicos, assim, age assim, causa e consequência, não, você vai trabalhar com a sensação, né, com o sentimento, com a percepção e tal. E só para encerrar e passar a palavra para Aparecido, uma coisa que me ocorreu do peixe, o foco em questão da cena é a discussão em se deslocar no mar para ir em outro lugar, não é? E o que o peixe faz? O peixe que está sendo ali sufocado, esfaqueado, né? O peixe é um animal que se desloca no mar, indo na água de um lugar para o outro. Né? Tem essa também, né? Que é, talvez, uma das camadas que está dentro outra camada. Da cena. Mas percebe, Léo, que essa cena do peixe poderia não precisar aparecer, seria só o diálogo, mas o filme seria outra coisa. Por isso que o cinema, diferente da literatura, ela existe como linguagem por essas questões, né? A potência do filme, do audiovisual, está exatamente na construção dessa montagem de imagens sucessivas, né? E como é que elas podem criar significados. Tá contigo, Aparecido.
esses detalhes, essas minudências de perceber que ali está se passando uma mensagem é que me foge. Essa questão do... Eu nunca ia associar o manuseio do peixe com uma sensação que a Marcela estivesse sentindo. Eu não ia ter essa percepção nunca. Para mim, o quadro do peixe era para compor um quadro ali sem muito significado. Então, é muito interessante isso, né? Conseguir captar de que ali nada está feito para encher linguiça, que cada detalhe ali tem um significado. Eu não tinha percebido, por exemplo, o detalhe da cabeça da mulher no formato da ilha na imagem final. Só vim perceber aqui, quando o Leonardo projeta lá a imagem. As mensagens não são construídas ao puro acaso, porque eu estou conseguindo perceber. Outra coisa que eu queria contribuir, se é que serve de contribuição, vocês, como pais, não receberam um manual de instrução de como lidar com seus filhos, seja ele filha ou filho. Vocês vão ter que usar os seus bons sensos. Outra coisa, a criança, até um ponto em que ele ainda se considere criança, ele está no aprendizado. Nós somos professores. Além de professores, a responsabilidade do ensinamento também são dos pais, pai e mãe. Eles não sabem totalmente o que é bom para eles ou não. Grande parte da vida, um pedaço da vida, esse pedaço tão precioso da vida que é a infância, eles precisam de direcionamento. Isso aí é ponto pacífico. E a responsabilidade são de vocês. É nossa. Não é de outra pessoa. São de vocês. Vocês vão ter que usar... se vocês tiveram a sorte de terem recebido filhos que venham já com vamos dizer assim, vamos usar uma linguagem espiritual, espíritos tranquilos, mais sossegadinhos, mais voltado para vamos dizer, para estudos, ou outros objetivos que a gente considera que são construtivos, ou não. Eu sou pai de 2 filhos, totalmente diferentes um do outro. Um já está com 44 anos e o outro está com 33, totalmente diferente um do outro. O aprendizado que eu tive com o mais velho, obviamente, serviu para alguma mudança de comportamento meu, mas não precisava nem tanto disso, porque eles são completamente diferentes. E só para contribuir, vocês vão ter que utilizar, além do aprendizado que vocês estão tendo, com as suas capacidades intelectuais, né, de perceber exemplos aqui, exemplo ali, o bom senso. Bom senso, a responsabilidade de usando alguns termos antigos aí, eles são as setas, vocês são os arcos que vão direcionar essa seta para o alvo. Ainda bem que a gente não é o alvo, né? Gibran, acho que foi o poeta que falou sobre isso. Vocês têm responsabilidade boa no sucesso do caminhar deles. Obviamente, vai chegar ao ponto em que a escolha serão deles. Vocês vão fazer o que vocês podem. Vocês só podem fazer o que vocês podem, não mais que isso. Usem o bom senso, o coração, né?
toca o barco. Bacana. Só antes de passar adiante, comentando o que você disse, Aparecido, na obra, acho que é interessante, são duas camadas de discurso que é importante, é interessante a gente pensar. Uma coisa é aquilo que está no aparente, né, que a gente consegue ver no sentimento da personagem e tudo. A outra coisa que a gente pode pensar numa obra de literatura, no caso aqui do filme, é o discurso do autor, no caso aí seria o diretor do filme. Então, quando ele resolve inserir essa imagem do peixe, isso tem a ver muito com a construção dele, do discurso dele, né? Para reforçar aquela possibilidade. Então, é sempre interessante a gente ver que existem essas camadas de propagação de uma ideia, né? Mas é isso. Alguém mais? Aí, Léo, se você quiser trazer alguma cena, se alguém tiver mais algum comentário, e aí a gente vai conversando. Tá contigo aí, amigo. Ok. Pode ir, então? Tá. Eu vou trazer 3 ceninhas curtinhas, 20 segundos cada uma, tá? As 2 primeiras abordam uma construção de cena que se reitera muito como recurso de linguagem no filme e que acaba trazendo essa ambientação, né? Bastante presente no filme também, essa ambientação dualista entre a luz, o escuro, o presente, o passado, o alto do farol, onde só José ia, a casa lá embaixo, onde morava o Daniel, e depois veio o Roberto substituí-lo, a loucura e a lucidez, o isolamento, a socialização. Então, o filme está perpassado por dualidades, né? E daí, essas 2 cenas que eu vou trazer aqui rapidamente mostram bem como o filme lança mão de recursos cinematográficos que envolvem a iluminação e a transposição de tempo. Vocês verão, a primeira cena que eu vou trazer é a do Daniel tentando consertar o aparelho, o rádio de comunicação com o continente. E daí o próprio filme, a própria construção cinematográfica, por criação do diretor, usa o som do rádio, da frequência de rádio, da sintonização do rádio, para transpor o presente para o passado. E ao fazer isso, repare que não só esse recurso é a ponte entre o presente e o passado, como também tem toda uma jogada de câmera, onde a câmera faz o movimento, aí você já vê uma nova iluminação mais escura, entrando, então, num outro tempo da história. Essa mesma construção é utilizada na cena seguinte que eu vou mostrar, que é o trecho onde o Pepe... Vocês lembram do Castrinho no Chicanísio? Não sei se vocês lembram. O Pepe era o Castrinho do Chicanísio. O Aparecido talvez lembre, não sei, os mais novos talvez não lembrem. A Tânia, eu, o Rafael, acho que a gente lembra, né? O Pepe... Com certeza. Então, tem a cena que é a segunda cena, que é a mesma construção de linguagem, né? E essa mais demarcada ainda. O Pepe chama o Daniel. Daniel, vem cá ler o registro aqui de livro que o José faz da rotina aqui no farol. Aí, quando o Daniel... Repare bem, quando o Daniel senta para ler, a câmera começa a se mover, e na medida que ela vai se movendo, a cena fica metade luz, presente. Metade pouca luz, escuro, que já é o passado entrando, até entrar o passado por completo, aí ele relembra lá do passado, onde ele teve uma conversa com José. Então, repare bem a construção dessa cena. Deixa eu só achar aqui, aí eu já vou compartilhar com vocês. É o minuto 17. Espera aí, só um minutinho. Aí eu já compartilho com vocês aqui e repare aqui. Tá, deixa eu compartilhar aqui. Então, como eu falei, eu vou falar antes, eu vou cortar meu áudio para não ficar dando interferência. Essa é a cena onde ele vai consertar o rádio, Daniel, e daí a frequência, o som da sintonização do rádio já é uma ponte
para que a cena entre no passado. E a iluminação também muda. Já apareceu aí para vocês? Eu vou tirar meu som. Apareceu aí, né, Rafael? Sim, sim, sim. Eu vou tirar meu som e soltar a cena, tá? Aqui é o Daniel já indo consertar o rádio. Tá sem áudio. Léo, tá sem áudio. Não sei por qual razão. Você cortou o seu áudio, então a gente não escuta. Então, peraí. Vê se o áudio tá indo agora. Agora sim. Deixa eu voltar um pouquinho. Reparem na luz como ela muda, hein? Era uma luz, já tá mudando aqui a luz. Aqui tá mais claro, ó. Olha aí. Ó. Uhum. Tá vendo? Ele tá consertando o rádio no presente. Vai pra mão dele, no plano dele. Aí, ó. Já mudou a luz aí. Agora vai abrir de novo. Aí, ó. Ó quem tá aí. Bom, aí vai entrar o José, eles vão começar a discutir, o José com toda aquela desconfiança, ciúmes e tal, né? Que a gente já conversou bastante. Mas vejam o recurso de linguagem. Ele estava consertando o rádio no presente, com uma luz mais clara, e quando ele põe a mão no botão, a luz já começa a ficar amarelada, a cena abre de novo, já está no passado. Aí você tem o barulho da frequência fazendo essa ponte. E uma mesma construção, a gente vai ver na cena com o Pepe, que eu vou botar aqui para vocês, ó. 22:58. Olha só. Repare a mesma linha de construção aqui. Ok, vamos lá. Tá clara a luz, presente. Daniel. Vem cá. Observe o movimento da câmera também. Isso aqui que você falou? Foi isso aqui que você falou? Isso. Ó. De permitir que um louco permaneça na ilha. Não, isso eu não aceito de jeito nenhum. E a capitania vai ter que me ouvir. O que é isso? Você não pode ficar mexendo. Perceberam? O recurso de linguagem para transposição temporal, com o uso da iluminação e do movimento de câmera, simultaneamente. E tem um detalhe importante, interessante. O Daniel está lendo o registro do José, que está ali no fundo da imagem. Você vê no comecinho da transposição a voz do José alta em off, que não é o José falando. Uhum. É o Daniel lendo e imaginando a voz do José. Olha a combinação de situações que tem nessa cena, né? A delicadeza que é, né? Eu vou passar para uma última cena que já é um outro assunto. Se alguém quiser comentar algum detalhe dessa, eu espero. Aí a gente passa para a última cena que eu quero mostrar. Alguém quer comentar alguma coisa? 53. Então, eu vou passar para a última aqui, que é uma questão interessante que me chamou a atenção. Deixa eu só deixar aqui. Aqui é o seguinte, só fazer um comentário antes de rodar a cena, já é o final do filme. Eu acredito que aqui é o momento onde o Daniel já está sozinho na ilha, o Pepe foi embora, e o Daniel pegou o diário e está lendo as últimas páginas do diário, onde a Marcela revela, e ele fica desesperado, que ela provocou a morte do pai. Ela furou o barco e botou o pai, disse que tinha um navio perdido, que o pai precisava prontamente socorrer aquele navio, induziu o pai a ir ao mar para se afogar, né? E o José está lendo isso, está desesperado, só que isso já aconteceu. Lembre-se que eles chegaram na ilha e não acharam ninguém, encontraram os corpos já, né? De José e do Roberto. E a Marcela ninguém encontrava, né?
Isso já tinha acontecido, só que estava o Roberto lendo, o Daniel lendo, e imaginando a situação, que é o filme já recriando, não o fato enquanto acontece, mas o Daniel lendo e imaginando o que aconteceu. E o Daniel se envolve tanto que o filme faz ele entrar no meio da cena onde a Marcela está levando o pai para o barco, e o Daniel ele tenta interferir naquilo, tanto que ele está envolvido, mas é claro que aquilo é lembrança dele. E como é que o filme mostra isso? Mostra a Marcela e o José indo, e o Daniel entra no meio, mas ninguém vê eles, passam batido por ele, porque na verdade não é o Daniel que está ali, é ele se imaginando, se envolvendo com a cena. Vou mostrar isso agora para vocês, reparem bem. Pai, tem um navio afundando aqui perto. Navio? O navio deve estar bem próximo. Dá até para ouvir os gritos. Não ouço nada. Mas ele, pai, tá ouvindo sim, pai. Não, Marcelo. Não esqueça disso. Volta, Marcelo. Cuidado, aonde? Deu para perceber, né, que muito incrível, né, as delicadezas de construção e que transpõe o espectador a diferentes tempos cruzando, é o tempo da memória, é o tempo da leitura, é o tempo do fato que aconteceu, é a pessoa se envolvendo, tentando entrar na cena, mas na verdade ele não é ele lá, é ele pensando a cena. Tanto de coisas que num segundo de cena a gente pode extrair, né? Bom, então era isso que eu queria mostrar. Eu vou tirar a apresentação aqui. Bacana, Léo, muito interessante, cara. São essas questões que vão... Cada vez que a gente tem a possibilidade de ver, a gente consegue transver, né, vamos dizer, um processo de aprofundamento. Para finalizar, eu vou trazer uma cena, porque são 10h43, e a gente assiste, comenta, e aí a gente parte para o final. Que é aquilo que o Léo tinha falado no início, que o nome da personagem não aparece, não é gratuito a criação dele, né? E olha ela sendo alfabetizada e como é que isso se revela aí no filme. Esse aqui é o caderno onde você vai aprender a escrever. Tá bem? É seu. Sim. L. A. Aí, meu diário, Marcela. Não é você? Então, escreve de novo. Meu. Olha que interessante, né? Ele está no processo de alfabetização e começa a soletrar para ela as letras C-E-L-A, Cela. E o nome dela é Marcela. E ele começa soletrando pelo Cela, né? Então, são delicadezas como essa que o Léo vem falando. E olha só como é que aparece o nome dela aparece na obra, né? O mar, que ela está cercada de mar, e está numa cela. O próprio nome, de alguma maneira, traduz um pouco a condição da personagem, né? Então é isso. Eu acho bastante interessante essa construção, assim. Pesado, porque, enfim, a gente imagina que às vezes as coisas acontecem gratuitamente, não é, né? Enfim, isso aí, na verdade, é a criação do Moacir C. Lopes, que é o autor do livro, né? E, obviamente, como é que isso é filmado, no livro isso aparece assim, mas no filme também é de uma maneira muito interessante. É isso, gente. Faltam 15 minutos para as 11, considerações finais de cada um. Lembrando que o nosso próximo encontro síncrono será no dia 9 de novembro, porque temos um feriado no dia 2, e aí dia 16 de novembro nós encerramos o nosso querido curso. E até a segunda-feira da semana seguinte é o momento que vocês podem entrar lá na plataforma, postar as suas reflexões, enfim, inserir para a gente dialogar. Tá legal? Até de segunda-feira agora. Eu fiz um vídeo, vou mandar também colocar na plataforma para vocês quiserem ver, que eu comento essas cenas. E é isso. Algum comentário final, alguma consideração?
Onde é que você vai colocar os comentários? Eu vou... o módulo está aberto, né? A Ostra e o Vento, você vai ver lá. E é lá que você vai poder colocar suas reflexões. E eu vou inserir esse nosso encontro, que eu sempre faço a inserção dele para quem não assistiu ou quer acompanhar algum trecho. E eu gravei um vídeo comentando algumas dessas cenas, inclusive essas 2 cenas que eu comentei, eu gravei um vídeo. E eu vou colocar lá também, para você, de um outro gravado bonitinho, com áudio e tal. Tá bom, obrigado. Professor? Oi, Murilo. Depois você já estava querendo falar e depois segue o Aparecido. Pode ir, Murilo. Não, eu só ia perguntar o comentário da Macabé, acho que eu coloquei no lugar errado. Aí depois eu copiei e colei no lugar certo, mas fora do prazo. Eu ia perguntar se tem... Como eu percebi que você tinha feito, eu considerei a data anterior, então... E a gente, assim, o objetivo aqui não é ficar, assim, a gente quer que as pessoas façam, cumpram os prazos, né? A gente preocupado com isso, mas o objetivo é a nossa... isso aqui, todo mundo é adulto, mas a ideia é de eu quero saber o que vocês estão pensando e tudo, né? Enfim, é isso. Mais alguém Aparecido, você? Sobre o filme, ele é de difícil compreensão, né? É um filme que está o tempo todo indo do presente para o passado, do presente para o passado, né? E essas mudanças são sempre muito sutis. Não é o narrador deixando claro que vai mostrar uma imagem do passado, não. Ela entra dentro da narrativa sem aviso prévio. Uma hora para outra você está tendo que ver a história lá no passado, o que aconteceu no passado. Então, eu considero um filme de difícil compreensão. Você pode ver, compreender parcialmente, né? Mas sem um local de debate, não de debate, mas de demonstração de ideias como esse aqui, muita coisa ia passar em branco para mim no filme. Por isso que é tão legal a ideia do cineclube na escola. E esse espaço de conversa aqui, né? Porque a gente consegue ampliar nossas percepções a partir dos colegas, e esse diálogo é fundamental, né? Eu acho que é isso que justifica isso aqui, né? Eu li um livro uma vez chamado Zero, do Inácio de Loyola Brandão. Ele tinha essa velocidade, né, de narrativa, que eu não sei se alguém mais conhece o livro, e é de difícil compreensão. Um livro grosso, volumoso mesmo, uma história muito boa, mas de difícil compreensão por causa dessa narrativa de mudança de contexto, de período da história, com uma rapidez, né, que fica difícil para o leitor acompanhar. Eu acho que o filme se enquadra nesse contexto. E é interessante... Aproveitando para não deixar você esquecer de deixar eu acessar a minha postagem no local errado para me colocar no lugar certo. Tá, eu vou abrir lá. A Ostra, você postou, aliás, na A Hora da Estrela. Abrir o módulo da Hora da Estrela, é esse? Isso. Tá, eu vou para você copiar e trazer para cá. Okay. Mas está tudo certo. É interessante o que você está falando, porque as influências que o cinema recebeu da literatura parecem óbvias, né? O roteiro, essa ideia da construção narrativa, mas essa obra literária demonstra também a influência que o cinema teve para a literatura, né? Como influenciou essa ideia do flashback. Então esses autores, escritores começaram a escrever também em função da sua referência a partir do audiovisual, do cinema, que traz muito essa ideia do flashback vai e volta, né? Então essas linguagens elas se alimentam, né? É isso, gente. Tem mais alguém com uma consideração final? E a gente nos encontraremos, então, marquem a data aí, até segunda a postagem da reflexão, e dia 9 de novembro teremos O Bicho de Sete Cabeças, um filme de 2000, talvez o filme mais famoso, mais contemporâneo para muitos aqui. Pode ser que muitos já tenham até assistido o filme em algum momento. Mas é isso. Mais alguém? Léo? Ok? Tá ok?
Queria agradecer a todos e dizer que é uma satisfação poder, de manhã cedo, estar discutindo obras, explorando camadas e desbravando o que a arte nos oferece. Então, eu espero que vocês, com essa experiência, possam levar isso adiante para trazer um pouco mais de sensibilização para os nossos alunos, para a nossa juventude, para as novas gerações. Um abraço para todos, bom dia. Eu também queria agradecer, sempre muito, muito rico conversar com vocês, dialogar. A gente aprende muito com as percepções. E ano que vem queremos estar juntos, quem puder estar com a gente quer ampliar o curso para 180 horas, esse é o nosso pleito. Não é não, Léo? E é isso. Muito, muito obrigado pela confiança e por apostar, né, na proposta e achar que ela pode ser importante para a prática de vocês. Porque tem essa questão também, que é o que o Léo está trazendo, da sensibilização, né? A gente não entende o filme, mas a gente é tocado pelo filme. E isso muda um pouco a nossa maneira de estar no mundo, né? Então, só isso, para mim, na minha compreensão, já tem uma contribuição muito boa aí para a educação. É isso. João, repete o nome do próximo filme, por favor. O Bicho de Sete Cabeças. Eu vou abrir eu vou abrir o módulo. Lá para quinta-feira ainda vai estar presente nesse módulo, mas eu já vou abrir o próximo módulo lá por quinta-feira. Okay. Eu vou abrir e colocar o link do filme. Mas é o Bicho de Sete Cabeças, um filme muito, muito legal. Alguém mais? Tatiana, você falou alguma coisa? Não, vou só repetir o Bicho de Sete Cabeças, para eu gravar aqui e assistir. Ver se eu assisto mais antecedência agora. Tá, joia. Meus queridos, um bom almoço para vocês, uma boa terça-feira, e nos encontramos dia 9 e vamos nos falando pela plataforma. Um abraço grande, viu? Fiquem com Deus. Um abraço. Até dia 9. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau. Hernani, aproveita que a Hernani está aqui. Rafael, falei com o Rocha agora há pouco, ele falou, não, posso entrar aí, aproveita a sala, eu já entro. Aí aproveita que o Hernani está aqui, porque a gente vai tocar no assunto do auditório na sexta, vê se você consegue ir. Eu não sei como é que está a situação do cabeamento com mesa de corte, não sei mexer. O único que sabe mexer com isso lá na IAP é o Hernani, pelo que eu entendi ali. Ninguém sabe, entendeu? O pessoal do áudio lá, eles não têm esse conhecimento. Então, como o Rocha vai entrar aqui agora, a gente vai falar sobre isso, não sei se o Hernani está com tempo, segurar uns 20 minutos, até para ver como é que está a situação de transferência do Hernani. Aproveitar que o Hernani está aqui. Você segura aí, Hernani? Segurei. Deixa eu copiar aqui o link, cara. Peraí, onde é que tá o link? Eu copio e mando para ele aqui no Zap. Tá, pede para ele entrar aí. Tá aqui em cima. Uhum. Ela mandou para você ontem. Eles estão me solicitando, tem que cancelar a gravação aí. Eita mesmo, a gente conversando aqui. Deixa eu cancelar aqui, rapidão. Perdão. Nem tinha visto também. Tomara que o Rocha veja logo agora.